Fé em Jesus Cristo. Que bom te ver aqui de novo. Meu nome é Eduardo Tomazini. Eu estou aqui da Central das Escrituras para falar um pouquinho com você sobre os princípios do Evangelho. Nós vamos ouvir agora um hino e logo em seguida eu vou oferecer uma oração. E aí então nós vamos começar falando hoje sobre fé no Senhor Jesus Cristo. Amado Pai Celestial, agradecemos-te, Senhor, neste dia, nesta manhã, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Agradecemos por termos a oportunidade de te servir nesta terra e pelo grande e maravilhoso sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver fé nele e em ti, Pai, para que possamos superar todas as nossas dificuldades, provações e termos sempre o teu Espírito conosco. Por favor, abençoe cada um dos que estão assistindo a este vídeo hoje. Que esse dia possa ser um dia maravilhoso para cada um deles. Que a tua mão esteja sobre eles, abençoando-os e guiando-os. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, como falei, hoje nós vamos falar sobre fé em Jesus Cristo. Esse é um tema muito importante e é o primeiro princípio do Evangelho. Então, é a primeira coisa, né? É a coisa extremamente importante. Crer no Salvador Jesus Cristo. Então aí eu fiquei pensando, bom, o que é fé, né? Fé é a gente acreditar em algo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe, né? A gente sabe no coração, sabe na mente e a gente sente. É algo às vezes até um pouco inexplicável, né? Mas eu gosto, na minha opinião, né? Eu particularmente gosto muito de usar um nome mais específico sobre a fé, um significado, vamos dizer assim, para mim pessoalmente, é confiança. É confiar no Salvador Jesus Cristo. Bom, a fé, assim, essa confiança, a gente confia, por exemplo, que você levanta de manhã, vai trabalhar, que tudo vai dar certo no dia. Você confia que o sol vai nascer e o sol vai morrer no final do dia e no dia seguinte ele vai nascer novamente. A gente tem fé no nosso trabalho, nos nossos estudos, a gente tem fé que que a gente vai ser feliz para sempre, que a gente vai voltar à presença de Deus. Então essa confiança ela é necessária. Mas eu quero deixar assim bem claro que essa fé, essa confiança em Cristo é a mais importante. Por quê? Porque sem Ele, né, não valeria a pena nem estar aqui. Se não fosse por Ele, pelo sacrifício expiatório que Ele realizou, pelo exemplo que Ele deixou, pelos ensinamentos que Ele nos dá através dos seus profetas, né? Por que eu estaria aqui? Qual o motivo de estar aqui fazendo tudo isso? E procurando guardar os mandamentos, fazendo as coisas, servindo e tudo mais. Não haveria razão para tudo isso se não fosse pelo Salvador Jesus Cristo. Então essa confiança nele a gente precisa aumentar todos os dias. Mas essa confiança, ele até falou, né, que a fé, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, e a gente sabe que o grão de mostarda ela é bem pequenininha, né, aquela semente, mas ela se torna uma grande árvore. A árvore da mostarda ela é muito grande. Mas Cristo deixou bem claro que se a gente tiver um pouquinho de fé só, ela vai ser suficiente, né, para a gente realizar o impossível. Porque com Cristo nós podemos todas as coisas. Sozinhos é muito mais difícil. E eu sei disso, né? Vou fazer 60 anos agora no mês que vem, no mês de junho. E por essa vivência, né, de 60 anos aqui nessa terra, eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido o quanto é importante
a gente crer no Salvador Jesus Cristo, e as experiências que a gente tem sem essa fé nele, fica muito difícil da gente alcançar as coisas. Eu sou tão grato ao Pai Celestial pelo Salvador. Todos os dias das minhas orações eu agradeço por ele, pelo sacrifício dele. Então essa fé, essa confiança no Salvador me move para frente, me ajuda a vencer os meus obstáculos, minhas imperfeições, me ajuda a servir mais. Então a fé nos motiva, essa confiança no Salvador nos leva a chegar no topo, espiritualmente falando, né? Então, sem a fé no Salvador é impossível agradar a Deus, né? Como as Escrituras falam. E eu fiquei pensando que a nossa fé, como disse Tiago, né? Não adianta a gente só acreditar em Cristo. A gente precisa realizar as obras. Tiago falou, né? Fé sem obras é morta. E de fato é. Porque eu demonstro a minha fé, você demonstra a sua fé em Cristo através das coisas que você faz a Cristo, que você faz pelo próximo. Então, sem as obras, sem fazer algumas coisas, não existe fé. Então a fé precisa sempre ser acompanhada de obras, né? E eu fiquei pensando em como que a gente pode aumentar a nossa fé. Como é que eu posso aumentar a minha fé em Cristo? E eu fiquei pensando sobre isso e eu vou falar algumas coisas, mas tem muitas coisas, né, que podem nos ajudar. Mas eu pensei em orar, né, pedindo fé. Eu acho que a gente pode fazer isso, né, pedindo para o Senhor para a gente desenvolver mais fé. Mas só que aí é claro, né, não adianta só pedir, você tem que agir, como falou Tiago, né? Você tem que agir, você tem que realizar obras. Então eu pensei em, a gente tem que pedir também, então é uma coisa orar, e servir. Servir também, né? Então, são as obras, vamos dizer assim, servir ao nosso próximo, servir a nossa família, servir as pessoas que estão à nossa volta. Então, através do serviço, você aumenta a sua fé. Também através do estudo das Escrituras. Se você estudar as Escrituras e estudar os discursos das conferências gerais, você vai aumentar a sua fé. E especialmente estudar o livro de Mórmon diariamente. Isso transforma a nossa vida. Você não percebe assim, né, de imediato, quando você está ali. Eu li o livro de Mórmon hoje e a minha fé foi lá para cima, né? Não é bem assim que funciona. Mas todos os dias, um pouquinho que você estuda o livro de Mórmon, ele vai te transformando. Então a sua fé vai sendo aumentada pelo estudo, né, do Evangelho em si, especialmente o livro de Mórmon. Jejuar também faz com que você aumente a sua fé. Sem dúvida nenhuma, você fica mais próximo do Senhor quando você jejua. Frequentar a igreja todos os domingos, né, também vai ajudar você a aumentar a sua fé. Quando você está na hora do sacramento, por exemplo, que você está tomando o sacramento, que você está ali adorando o Senhor naquela hora e pensando no sacrifício expiatório de Cristo, você está se aproximando do Salvador. Então a sua fé, a sua confiança nele é aumentada. Não tenho dúvidas disso. Talvez você seja uma testemunha disso. E também na igreja no domingo a gente partilha o evangelho. Ou você dá uma aula ou você assiste aulas. Então isso também faz com que a nossa fé seja aumentada. A gente vê os irmãos, né, os exemplos deles, os testemunhos dos nossos irmãos, o que eles estão vivendo, o que eles estão passando na vida deles, e isso também nos motiva e faz com que a nossa fé também seja aumentada. Então, como é importante isso, né? A gente aprender juntos o Evangelho, isso nos eleva a nossa fé. Eu tenho participado e tem sido uma grande bênção para mim participar de devocionais, de serões, né, em vários lugares, dando aulas, enfim. E é interessante como o Espírito do Senhor faz com que a nossa fé seja aumentada através disso.
Eu vejo o crescimento das pessoas, eu vejo as pessoas recebendo respostas às suas orações. Recentemente, bom, na verdade, quase todos os serões devocionais, aulas que eu participo, as pessoas comentam isso, né? Que elas estavam buscando uma resposta e o Senhor mostrou para elas naquele dia a resposta que eles tanto queriam. E não foi por minha causa, absolutamente não, porque eu não sou nada, eu não, diante de Deus eu só fui ali um instrumento, eu fui o lápis, né? Como a Madre Teresa de Calcutá dizia, né, que nós somos um lápis na mão do Senhor. A gente tem que estar com o lápis apontado, mas nós somos só o lápis. Mas quem escreve é o Senhor. Então é o Senhor que tem respondido às orações, mas é através do ensino mútuo ali, né? Eu falando, todo mundo falando também, nós vamos trocando experiências, o Espírito vai falando, então a nossa fé vai sendo aumentada, o nosso testemunho vai sendo aumentado. Então essa confiança em Cristo, ela é aumentada por essas coisas que eu te falei. E outra coisa é frequentar o templo, não tem dúvidas disso. Sem a frequência ao templo, nós não desenvolvemos a fé suficiente para agradar ao Senhor e suficiente para nós vencermos as nossas dificuldades. Precisamos ir ao templo sempre que pudermos. Se você mora muito longe, vá sempre nas caravanas, eu sempre digo isso. Não deixe de ir nas caravanas, faça um sacrifício e vá. Se você mora perto de um templo, vá com mais frequência possível, para que então você se sinta mais perto do Senhor. O presidente Nelson ele disse isso, né? Ele falou, olha, que a gente deve ir ao templo para encontrar o Senhor lá. E de fato, a gente encontra o Senhor lá. A gente encontra o Espírito Santo lá, que nos fortalece. A gente encontra lá um sentimento de que o Salvador está ali, porque é a casa dele. Que o nosso Pai Celestial está ali, porque é a casa dele. Então, ao frequentar a casa de alguém, como é no caso ali do Salvador, do templo, ao frequentar o templo, nós recebemos mais força. A nossa confiança em Cristo aumenta. O nosso amor pelo Salvador aumenta. Então faça isso. E eu queria deixar uma outra coisa muito importante aqui em relação à fé. Tenha fé em Jesus Cristo, não nas coisas. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você precisa de uma... Você quer ser curado de alguma coisa, uma doença, seja lá o que for, e você pede uma benção. E se você tem fé em Cristo, se você for curado, ótimo, né? E se você não for curado, e tá tudo bem aí, mesmo assim, porque a sua fé é em Cristo. Se ele decidiu que não queria te curar que não, naquele momento, é porque ele precisa que você passe por aquilo. Então, essa fé nos motiva. Quando você tem fé nas coisas, então, por exemplo, você está com uma doença e você recebe uma benção e não aconteceu, você não foi curado. Se você não tem fé, se você tem fé naquela coisa, não, eu vou ser curado, eu vou dar cura, né? Fé na cura. O que acontece é que você pode ficar desmotivado, desanimado e perder a sua confiança em Cristo. Então lembre-se sempre disso. Coloque a sua confiança em Cristo, porque se você faz isso, se não acontecerem as coisas que você tanto gostaria que acontecesse, tá tudo bem, mesmo assim, porque foi o Senhor que desejou. Você fez a sua parte, você colocou toda a sua confiança nele, mas ele não quis que aquilo acontecesse, porque ele sabe que o melhor para você às vezes não é ser curado. Mas o Senhor envia anjos para nos proteger. O Senhor, através da nossa fé e da nossa confiança, ele nos protege, nos guia, nos conforta, nos dá força. Então, lembre-se disso, tenha fé no Salvador. E se as coisas não acontecerem como você gostaria,
vai estar tudo bem, porque você sabe que foi assim que ele desejou. E se ele deseja assim, tá ótimo, porque é a vontade dele, então eu vou seguir em frente. Lembre-se sempre disso, tenha fé no Salvador Jesus Cristo. E ele vai te guiar, te conduzir, te proteger, te consolar e, e vai te ajudar a te livrar de todas as tempestades da vida. Te vejo no próximo vídeo.